Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro processo do abuso emocional psicológico, que é o love bombing. Hoje eu coloquei até aqui uma roupinha de coração, coloquei aqui um pingentezinho de coração, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Bem, o título do meu vídeo é o Love Bomb Narcisista, o Canto da Sereia. Por que será, né? Por que Canto da Sereia? Porque, segundo a lenda, as sereias que apareciam lá no alto mar, com o seu canto hipnotizante, atraía os marinheiros e os levava lá para o fundo do mar, e de lá eles não saíam mais. Elas os capturavam, eles iam lá encantados com a beleza e com o canto dela, e aí eles morriam lá afogados no fundo do mar. Bem, e o abusador barra narcisista, ou narcisista, como é o canto dele? É semelhante a esse canto da sereia. É um canto hipnotizante, porque é isso que ele faz com as vítimas. Ele as hipnotiza, tá? Tem até uma música que eu diria que tem muito a ver com esse canto aí do narcisista, que é uma música da Marisa Monte, chamada Ainda Bem. Porque ali, ela logo no início, ela diz ali: ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você. É mais ou menos isso que o narcisista vai falar para sua vítima. Mas vamos lá. Como ele faz isso, né? O love bomb é ou chamado fase da lua de mel ou fase do pedestal. É esse primeiro processo que o narcisista faz para capturar a sua vítima. Como? Bem, quando ele encontra uma vítima em potencial, ou seja, alguém que ele percebe ali que ele vai ter bastante suprimento, ele investe pesado nessa pessoa, nessa vítima. O que seriam esses suprimentos? Suprimento é tudo aquilo que a vítima pode oferecer para ele. O sexo, dinheiro, status, posição social, diversão e aquilo que ele mais gosta e precisa, que é a adoração. Narcisistas querem ser adorados. Narcisistas querem aplausos. Isso é um dos suprimentos que eles mais gostam. E aí, o que ele faz para ele conseguir tudo isso? Ele vai fazer um teatro para todo mundo ali. Tanto a vítima quanto as pessoas à volta da vítima. Família, amigos. E ele vai, então, vestir a máscara de bom moço ou boa moça, porque narcisistas podem ser mulheres ou homens. A estatística é que homens, o índice é maior do que de mulheres. E aí ele veste aquela máscara de bom moço e começa ali o teatro, para mostrar para as pessoas ali que ele é a pessoa mais maravilhosa na face da terra.
ele vai ser igual o pavão, gente. O pavão, né, diz que quando o pavão quer se mostrar, ele abre aquele leque, né, lá na cauda dele, que por sinal é lindo mesmo, e ele fica ali se mostrando. O narcisista é um pavão. A vítima pode até não saber, mas às vezes antes dele ter um contato até presencial com a vítima, ele já estudou essa vítima, inclusive nas redes sociais, que hoje em dia as pessoas se mostram lá nas redes sociais, coloca lá como ela é, o que ela gosta, né, o que ela gosta de fazer, enfim, ela se coloca ali, se expõe ali na rede social, e muitas das vezes ele vai lá nessas redes sociais e já dá aquela olhada para ele saber quem é a vítima. Ele vai estudando a vítima. E aí ele vai ser tudo de bom. Ele vai ser educado, vai ser doce, gentil, às vezes ingênuo, vai ser encantador. Ele vai se mostrar uma pessoa confiável para a vítima e a vítima vai dando espaço para ele. E ela vai abrindo portas e janelas para esse narcisista. E ele vai se aproveitando disso e só vai colhendo informações a respeito dela. E aí, ele faz o que chamamos de espelhamento com a vítima. Ele vai mostrar para ela, oferecer para ela o que ela deseja ou o que ela precisa. Vou dar um exemplo aqui. Se a vítima, por exemplo, for uma mãe solteira, tiver um filho, que foi o que aconteceu comigo, ele vai dizer que adora a criança, ele vai querer ser o pai do seu filho, e vai agradar, e vai fazer de tudo, e só isso, para uma mãe, já conta demais, porque quando a gente tem um filho, o que a gente quer é que o nosso filho seja bem tratado, não é mesmo? E aí a vítima vai pensar, encontrei um paizão pro meu filho. Só que não, viu, gente? Não é isso que acontece. Então ele vai gostar das mesmas músicas que a vítima gosta, os mesmos passeios, enfim, ele vai dar presente, ele vai, ainda mais se a vítima gostar de receber presente, ele vai encher ela de presente, de bombons, vai levar ela, se ela gosta de passear, ele vai levar ela para passeios, ele vai ficar à disposição dessa vítima porque ela precisar, vai ser todo solícito, né? E ele vai se tornar o melhor amigo dessa vítima. E vai ser simpático com todo mundo, vai ser compreensivo, ele vai se emocionar com tudo que a vítima contar para ele da vida dela, vai chorar com a vítima, ele vai chorar com a vítima. E o que acontece? Ele vai procurar com isso ocupar todo o tempo dessa vítima, com telefonemas, com mensagens pelo WhatsApp, com a presença dele, enfim, ele vai tomar o tempo dessa vítima, o máximo que ele puder. E o que acontece? A vítima, ela se apaixona. Quem não, não é mesmo? A vítima se apaixona, vai achar que encontrou ali o príncipe encantado, a sua alma gêmea, e vai agradecer a Deus por isso. Ela vai achar que é um presente de Deus.
Muitas das vezes ela vai dizer: onde estava essa pessoa tão maravilhosa que eu não encontrei antes? E aí que mora o perigo. Por quê? Vamos falar um pouquinho aqui, segundo a neurociência, o que é uma paixão. O que acontece no cérebro dessa vítima apaixonada? Eu já de antemão sugiro para vocês, se vocês quiserem pormenores sobre isso, vai aqui no YouTube, acessam lá o canal do Dr. Pedro Calabres, a Neurovox, e ele tem um vídeo chamado O Cérebro Apaixonado, onde ele explica ali minuciosamente o que a paixão faz, o que acontece no cérebro da pessoa quando ela está apaixonada. Inclusive ele fala lá que, segundo a neurociência, o cérebro, a pessoa é considerada, a pessoa apaixonada, é considerada como o que acontece ali é um estado de demência temporária. E nós vamos entender aqui um pouquinho o porquê é descrito isso. Bem, a vítima, né, voltando um pouquinho aqui, ela se apaixona, na verdade, por um personagem criado pelo narcisista. Não é uma pessoa real, tá? E aí, o cérebro dessa vítima e de todas, né, as pessoas, né, que estão apaixonadas, acontece isso, o cérebro produz 2 hormônios chamados oxitocina e vasopressina. A ação desses hormônios, desses 2 hormônios, está associado com o apego. Por isso que a vítima, ela fica totalmente apegada àquele personagem criado pelo narcisista. Sem contar que são encontrados receptores desses hormônios no circuito do cérebro chamado circuito de recompensa, que envolve a motivação, que está ligada com a dopamina, e também envolve o prazer, que está aí relacionado com a serotonina. Então imaginem só a liberação de 4 hormônios no cérebro de uma pessoa que está apaixonada. E a ação desses hormônios faz com que a pessoa pense o tempo todo naquela pessoa que ela está apaixonada. E a pessoa, ela quer estar o tempo todo junto com o outro, seja presencial, seja através de redes sociais, de WhatsApp e assim por diante, né? E isso até lembra também uma música do Roberto Carlos. Eu gosto muito de música, gente, então eu vou sempre associar alguma coisa aqui com música, que chama Amor Perfeito, que fala assim: vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver, eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Não é assim que acontece quando a gente está apaixonado? Então, na altura do campeonato, essa vítima, gente, já está viciada nas sensações que esse abusador causou nela. Acreditem, é viciante. Viciante.
E a pessoa também ela fica eufórica quando ela está apaixonada por causa da ação, né, ou do nível de cortisol que fica elevado. E tudo isso inibe um funcionamento de uma estrutura cerebral muito importante, inclusive para a tomada de decisões, que é o córtex pré-frontal, que é essa estrutura aqui, que fica, estrutura cerebral que fica atrás da nossa testa. E essa estrutura é que é responsável pela nossa razão. Ou seja, a vítima, ela perde a razão. Por isso que disse que a paixão é um estado de demência temporária. Porque a pessoa, ela não consegue, no caso a vítima, ela perde totalmente a capacidade de enxergar o perigo que está ali diante dela. Ela não consegue prever as consequências futuras do envolvimento dela com essa criatura abusadora. E aí, eu vou até compartilhar com vocês aqui uma experiência minha. Quando eu tinha meus 20 anos de idade, eu me envolvi com um narcisista. Esse narcisista tinha 54 anos de idade, era bem mais velho do que eu. E ele fez um love bomb muito intenso comigo. Para vocês terem ideia, ele me mandava flores quase todos os dias. Ele me dava bombons caríssimos. Ele ligava várias vezes para o meu serviço, meu trabalho. Ele ia no meu trabalho quase todos os dias. E ele me elogiava, gente, de todas as formas. Eu sempre fui muito pobre. Minhas roupas eram roupinhas muito pobres mesmo, humildes. Mas ele elogiava a minha roupa, ele dizia que até com uma chita eu ficava linda. Ele elogiava meu cabelo, minhas unhas, ele elogiava tudo. Minha sobrancelha, tudo em mim era maravilhoso, era perfeito. E para uma pessoa que tinha uma autoestima baixíssima, uma pessoa que nunca ganhou sequer uma flor na vida, receber flores quase todos os dias, buquês e buquês de flores. As minhas amigas lá ficavam com inveja de mim por causa disso. As pessoas que trabalhavam comigo, minhas amigas não, as pessoas que trabalhavam lá comigo, né? E ele realmente, ele fez exatamente o que diz, né, chamada a fase do pedestal, porque ele me colocou num pedestal. Eu me sentia uma rainha. E, infelizmente, caí nas garras desse narcisista. E pouco mais de um ano desse triste relacionamento, o qual, é lógico, me arrependo profundamente, mas não tenho o que fazer mais, né? Em pouco mais de um ano eu fui desvalorizada e descartada. Eu sofri um descarte cruel que quase me enlouqueceu. E acreditem, eu fiquei anos tentando entender o que tinha acontecido ali. Infelizmente eu não tenho tempo aqui, né, para contar para vocês os detalhes, mas foi terrível, terrível. Onde estava aquele homem apaixonado, enlouquecido, que estava ali fazendo tudo aquilo por mim? Nunca existiu, gente. Foi só um personagem. Não existiu. Nunca existiu aquela pessoa, né? E, como eu já disse nos vídeos anteriores,
eles têm um padrão de comportamento com as vítimas. E eu, inclusive, expressei a minha angústia num poema que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu fiz na época. Foi até publicado, eu tenho alguns poemas publicados em livro. E esse poema, ele se chama Memórias de uma Flor em Botão. Vocês vão poder perceber aqui como eu me senti depois do descarte que eu levei. Diz assim, olha: quando me roubaste, eu era apenas um botão. Por que me podaste? Eras mais forte do que eu. Não pude defender-me. Me possuíste por orgulho ou vaidade? Eu poderia ter desabrochado. Poderia ter conhecido inúmeras borboletas. E com minhas sementes, poderia ter perpetuado minha espécie. Por que pelo menos não me guardaste dentro de um livro? Era o mínimo de humanidade que eu merecia. Mas me jogaste num lugar qualquer, onde me pisam por gosto ou por descuido. Mas para isso, terias que ter um coração. E hoje não passo de um botão, sem perfume, sem pétalas, sem vida. Era assim que eu me sentia. O Love Bomb, gente, cria estímulos na vítima que ficarão gravados no seu cérebro para o resto da vida. Ou pelo menos por muitos anos. E o abusador vai acessar esses estímulos quando ele bem entender. Num processo que nós chamamos de adestramento. Assim como um adestrador adestra um animal, o narcisista, ele adestra as suas vítimas. E a vítima fica dependente emocionalmente, psicologicamente dele, daqueles estímulos que foram provocados nela, que foram estímulos muito fortes, muito potentes. E eu tenho um recado hoje para vocês, que é o seguinte: cuidado, gente, com a atenção exagerada, promessas mirabolantes, compromissos rápidos, que eles fazem isso. Eles querem compromisso rápido mesmo porque eles têm medo que a vítima descubra quem eles são. Então, rapidamente, se a vítima for interessante para ele, ele vai assumir relacionamento sério, ele vai casar com essa vítima muitas das vezes, tá? Procura saber a vida pregressa dessa pessoa, entre aspas, tão maravilhosa que vocês encontraram aí pelo caminho, tá? Bem, é agir com a razão, né? Obrigada por terem me ouvido aqui no vídeo, ter visto o meu vídeo. Gratidão mesmo. Me ajudem a compartilhar tudo isso com outras pessoas para que a gente possa ajudar. Me ajude a ajudar pessoas que passaram ou que passam pelo abuso emocional psicológico, que de repente estão ou estiveram nas garras de um narcisista, porque o primeiro passo para a cura é o entendimento do que você passou. Eu sou Sulamita, terapeuta comportamental cognitivo. Se você quer a minha ajuda, se você quer entender mais a respeito de um relacionamento que talvez você esteja passando, me escreva sulatj@hotmail.com e eu vou te ajudar da melhor forma que eu puder, tá? No mais,
Um beijo para vocês.